CBN, Parada dos Esportes. Apresentação, Vieira Júnior. Alô, ouvinte da Rádio CBN, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021, para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, no www.cbnvale.com.br. Por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes anos 57, uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. O professor Alberto Simões, que tanta falta faz em nosso convívio. O Parada dos Esportes começando, como sempre, recheadaço de muita informação para você na rádio que toca notícia e agora também toca de primeira com o Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião do nosso grilo falante, o nosso Edson Fonseca, o comentarista que nunca perde a esportiva. Daqui a pouco tem o Chaga Júnior, que vem falando sobre Olimpíadas, no De Olho em Tóquio, sobre as modalidades esportivas que vão debutar lá em Tóquio. Daqui a pouco também tem o Celso Gomes, ele vem aí com o De Olho na Série A3, mostrando que os clubes, assim como o São José, estão se movimentando em jogos treino por aí. Então você vai saber quem enfrentou quem já aqui dentro do Parada. Daqui a pouco também tem a palavra do lateral direito Alan Lopes e do atacante Anderson Magrão, eles analisando o último jogo treino da Águia do Vale contra o São Bernardo e a preparação como um todo, de forma geral, do São José para a estreia na Série A3. E claro, não poderia deixar de ser, daqui a pouco tem o Valtencir Vicente atualizando as últimas informações do São José. Jogo treino do São José, que seria hoje contra a Ferroviária, foi cancelado a pedido da Ferroviária. Daqui a pouco o Valtencir vai explicar mais sobre isso. Tudo isso e muito mais já aqui no Parada, só está começando. E o Parada sempre fala em nome da maior linha de patrocinadores do rádio Vale Paraibano. O Parada fala em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Abraço Fernando, abraço Renato. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century. Fica na Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Alô Fabinho, palmeirense, grande abraço pra você, obrigado pela parceria de sempre. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando nesta segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021. A apresentação é de Vieira Júnior, a produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes, direção artística Paulo Lima, o Bom Cabelo, técnica central sempre ele, Ed Show Ramiro, direção geral José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac
Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, agora 4h15 em São José dos Campos. Vamos agora começar o Parada de fato, vamos falar com o nosso Edson Fonseca, o comentarista que nunca perde a esportiva, o nosso grilo falante. Ele é o homem das segundas-feiras, ele vem com o seu comentário, a sua opinião. Agora é hora de opinião, Edson Ramiro. Parada dos Esportes. Opinião. E ela chega com o nosso querido Edson Fonseca. Diz aí, Fonseca. Boa tarde, Fonseca. Boa tarde, amigos do Parada dos Esportes. Finalmente, o Campeonato Brasileiro de 2020 chega ao seu final na próxima quinta-feira, dia 25. Será que o Flamengo vai levar mais um título ou o Internacional poderá tirar o bicampeonato do clube carioca? Para o Internacional ser campeão, ele terá que vencer o Corinthians em Porto Alegre e torcer para que o Flamengo não vença o São Paulo no mesmo dia, jogando no Morumbi. O curioso é que nas 37 rodadas desse campeonato que foram realizadas até agora, a rodada desse final de semana foi a primeira em que o Flamengo conquistou a primeira colocação. Em outras oportunidades, ele tinha o mesmo número de pontos de outros também primeiros colocados, mas perdia sempre em número de vitórias ou no saldo de gols. No esporte, de modo geral, a gente costuma lembrar, em caso de perda de campeonato, como sendo culpado do ocorrido somente o último jogo, como foi o de ontem do Internacional contra o Flamengo no Maracanã. Entendo que no campeonato muito disputado como está sendo esse de 2020, as derrotas fazem a diferença na reta final. O Flamengo vem num crescendo, enquanto o Internacional bobeou em partidas consideradas fáceis, como, por exemplo, a derrota para o Sport em pleno Beira-Rio por 2-1 no último dia 10. Essa derrota é que complicou a situação do Colorado Gaúcho. O campeonato termina na próxima quinta-feira e ainda está em aberto, com as duas equipes lutando pelo título, que no papel acho que esteja mais para o Flamengo, que tem um elenco superior a de seus adversários. O Flamengo não depende de ninguém, só depende dele para ser campeão ou bicampeão. Mas se no topo da tabela a briga existe entre as duas equipes, na parte de baixo já estão definidas 3 equipes que disputarão a Série B de 2021, Botafogo, Coritiba e Goiás. O Vasco da Gama só escapa do rebaixamento se o Fortaleza perder para o Fluminense e o Vasco vencer o rebaixado Goiás e terá ainda que tirar uma diferença de 12 gols que tem contra o Fortaleza. Coisa difícil de acontecer, né? Mas não impossível. Enquanto isso, o futebol gaúcho está mostrando sua força na temporada que se finda. O Internacional luta pelo título nacional. O Grêmio decidirá contra o Palmeiras quem será o campeão da Copa do Brasil. E o Juventude será outro representante gaúcho na Série A1 do Brasileirão de 2021. Mas para os torcedores do São José, acho que o mais importante no momento será o campeonato da Série A3, com a estreia da Águia no outro final de semana, sábado, dia 6 de março, contra o Linense no Martins Pereira. Tá próximo o campeonato, hein, torcedor? Vamos aguardar as boas notícias que certamente o Valtencir nos trará daqui a pouco sobre o São José. É isso aí, Vieira Júnior. Parabéns, embora atrasado, por mais um aniversário que você comemorou sábado passado. Não fique triste não, meu amigo, pois é sabido que quem faz mais aniversários vive mais. Abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, Edson Fonseca. Esse é o comentarista que nunca perde a esportiva. Foi boa essa, em quem faz mais aniversário vive mais. Tá certo, Fonseca. Eu já tô vivendo há 40 anos. Que beleza, hein? 40 anos, meu Deus do céu. 4h19 em São José. Tá aí o comentário do nosso querido Edson Fonseca. Agora vamos pular de
comentarista para um boletim bacana, e ele chega agora com o Chaga Júnior. O Chaga Júnior vem de olho em Tóquio. Vamos lá, 4h19, de olho em Tóquio. Parada dos Esportes, de olho em Tóquio. Beisebol, karatê, escalada, skate e surf serão os novos esportes a serem disputados nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Oficialmente, não são considerados esportes olímpicos ainda, mas serão convidados de luxo, que valerão medalhas na competição. Os motivos das escolhas são claros. Beisebol e karatê são extremamente tradicionais no país sede, enquanto escalada, skate e surf fazem parte da estratégia do Comitê Olímpico Internacional de atrair a atenção da audiência mais jovem. Popularidade e tradição no Japão garantiram, respectivamente, a participação de beisebol e karatê nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas não os mantém para Paris 2024. O comitê organizador francês pretende incluir breakdance no programa e continuar entre os novos esportes apenas com escalada, surf e skate. Dos 5 novos esportes dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, apenas o beisebol foi disputado em edições anteriores. A modalidade estreou em Barcelona em 1992 e fez parte do programa 5 vezes seguidas. A última delas foi em Pequim 2008. Com pouca tradição na escalada, o Brasil não conseguiu classificação para estar representado no esporte nos Jogos Olímpicos em Tóquio. Já no skate, o Brasil, super tradicional na modalidade, deve ser representado por 12 atletas, 6 homens e 6 mulheres, e com grandes chances de medalha, especialmente no parque masculino e no street feminino. Estamos de olho nas Olimpíadas, aqui no Parada dos Esportes, pela CBN Vale. Parada dos Esportes, de olho em Tóquio. O Chaga Júnior, bela matéria, o Chaga Júnior trouxe desses esportes que estarão debutando aí em Tóquio, e vale destacar, aí o Chaga já falou um pouquinho, mas vale destacar que o Brasil tem grandes chances de trazer medalha, e medalha grande, medalha de ouro. O Brasil tem chances, por exemplo, no skate feminino, porque no skate feminino nós temos a líder do ranking mundial, é brasileira, e para você que não sabe, ela é joseense, mora aqui na zona leste de São José, que é a Pamela Rosa. A Pamela Rosa tem 180 mil atualmente, 180 mil pontos no ranking mundial do street feminino de skate. A segunda colocada também é uma brasileira, é a Raíssa Leal, tem 148 mil pontos, ou seja, a Pamela Rosa tem 32 mil pontos a mais do que a segunda colocada. E dentre as 10 primeiras colocadas do ranking mundial de street feminino de skate, né? O ranking do street feminino de skate tem 5 brasileiras. A Pamela Rosa é a líder, a Raíssa Leal é a segunda colocada, depois vem uma japonesa, em quarto lugar vem a Letícia Buffoni, na 8ª posição tem a Graziela Mazeto, também brasileira, e na 10ª posição tem a Virgínia Fortes Águas. E só para você ter uma ideia, a Pamela Rosa é a líder com 180 mil pontos, em segunda a Raíssa vem com 148, é a brasileira, e a terceira colocada, que é a japonesa Aori Nishimura, tem 89 mil pontos. Olha a diferença, a Pamela tem quase 100 mil pontos, tem 90 mil pontos a mais do que a terceira colocada, que é uma japonesa, e como eu já falei, a segunda é uma brasileira também, a Raíssa Leal, e com certeza elas estarão nas Olimpíadas de Tóquio e certamente vão brigar por medalha grande para o Brasil. Todo o sucesso, toda a sorte do mundo para Pamela Rosa. Pamela Rosa, você encontra com ela na cidade, aí quem não conhece, você olha para ela, acha que é uma menininha frágilzinha, a menina destrói, ela come o skate, é um negócio impressionante. Estava sempre no basquete, torcedora fanática do basquete, estava sempre no ginásio Lineu de Moura, fazendo parte da torcida Pânico, estava lá empurrando o São José Basquete, quando ela estava ainda nos primórdios, mas já se destacando no skate, ela estava lá, e mesmo depois de já ser campeã, já ser conhecida mundialmente, ela continuava indo no basquete, acompanhando gente da melhor qualidade,
e sem dúvida alguma vai brilhar e vai trazer medalha para o Brasil, não tenho dúvida. E outro, o esporte que vai debutar aí nas Olimpíadas e que o Brasil tem grande chance e que tem atleta aqui da região é o surf. Até porque o Campeonato Mundial de Surf 2021 teve apenas uma etapa onde o Gabriel Medina é o vice nessa etapa e o Ítalo Ferreira é o terceiro colocado. O líder é o John Flowers, o neozelandês, acho que é neozelandês o John Flowers. Ele tem 10 mil pontos nessa primeira etapa, que o Campeonato Mundial ainda está só nessa primeira etapa, então fica como o ranking mundial atual. Tem o John Flowers como líder, o Gabriel Medina em segundo e em terceiro o Ítalo Ferreira. No Mundial de 2019, que foi o último mesmo que teve toda a rodada, porque 2020 não teve rodada praticamente, aliás que não teve nenhuma. Em 2019 o Ítalo Ferreira foi o líder, foi o campeão em mundial com 59.740 pontos. Em segundo ficou o Gabriel Medina com 3 mil pontos a menos, 56.475. Depois o Jordi Smith com 49.985. E em quarto colocado, Filipinho Toledo na quarta posição. 3 brasileiros no último mundial que teve efetivamente. Aí tivemos 3 brasileiros entre os 4 primeiros do mundo. E no atual, temos o atual vice-líder e o terceiro colocado, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, sem dúvida alguma. Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, talvez o Filipinho Toledo também, vai ter condições de disputar medalhas para o Brasil. Vamos torcer para que eles consigam um bom desempenho nessa novidade. Não sei como é que vai ser feito lá no Japão, como é que vai ter onda lá no Japão. Tsunami tem agora onda, não sei se vai ter lá no Japão, como é que eles vão fazer isso, como é que vai ser a adaptação para esses surfistas, tá certo? Então, bela matéria do Chaga Júnior falando sobre essas modalidades esportivas que estão debutando e o Brasil tendo chance em pelo menos 2 delas de trazer medalha grande, e vamos torcer por isso. São atletas aqui da nossa região, a Pamela de São José mesmo e obviamente o Gabriel Medina do nosso litoral, tá certo? Vamos já entrar agora no assunto futebol, porque o Celso Gomes pede passagem, ele vem chegando de olho na Série A3. Parada dos Esportes, de olho na Série A3. Chega mais, Celso Gomes. Celso Gomes, boa tarde, Celso. Cadê o Celso? Vamos lá, Celso. Entra para falar. Celso Gomes vai entrar. Olá, ouvintes do Parada dos Esportes. Grande abraço a você, Vieira Júnior, a todos que sempre sintonizam com a gente aqui no 750 AM. Bom, o Campeonato Paulista da Série A3 só começa no dia 7 de março, mas as equipes continuam fazendo a sua preparação. Vários jogos treino acontecendo ao longo da semana. E no final de semana não foi diferente. Além da Águia do Vale enfrentando a equipe do São Bernardo e ficando no empate por 1-1, a equipe do Primavera de Indaiatuba foi até a capital paulista enfrentar o Juventus na Moca e empatou por 1-1. Mais um time se preparando aí para a Série A3 do Paulistão. Outro clube que se movimentou neste fim de semana foi a Votuporanguense, que enfrentou o Mirassol, time forte da Série A1, que acabou de ser campeão brasileiro da Série D. A Votuporanguense ficou no empate em 2-2. Outros 2 empates em jogos treino aconteceram nas distantes Penápolis e Lins. O Linense empatou em 0-0 com Londrina. Aliás, o Linense jogou com Londrina no Paraná, enquanto a Penapolense enfrentou o Sertãozinho e também ficou no empate sem gols com a equipe da cidade de Sertãozinho. Por enquanto, são estas as informações dos jogos treino que movimentaram os clubes da Série A3, futuros adversários da Águia do Vale, neste Campeonato Paulista da temporada de 2021. É isso, Vieira. Grande abraço a você, aos ouvintes aqui do Parada dos Esportes. Valeu, Celso Gomes, atualizando, informando sobre os adversários do São José, todo mundo se movimentando, assim como a Águia do Vale, não poderia ser diferente. Estamos caminhando aí para a reta final de preparação das equipes para a estreia do final de semana do dia 6 e do dia 7 de março. O São José estreando no dia 6. Então o São José se preparando. O São José teria uma movimentação hoje contra a Ferroviária em Atibaia. Daqui a pouco o Valtencir Vicente vem chegando para atualizar e contar por que não aconteceu esse jogo treino, o que aconteceu, o que deu de errado lá, por que a Ferroviária pediu para não ter o jogo treino. E parece que tem mais um jogo treino marcado. Eu dei uma olhada no site jogandojuntos.com, mas não vou contar não, vou deixar para o Valtencir contar e depois você acesse jogandojuntos.com.br
para você ter mais informações, tá certo? Ou então você fica ligadinho aqui com a gente que o Valtencir vem esmiuçando tudo isso para você. 4h29, já a gente volta a falar de Série A3 com o Valtencir Vicente. Só dar uma informação aqui do futebol feminino, porque o time do São José Futebol Feminino vai realizar um jogo treino contra a Seleção Brasileira Feminina Sub-20, amanhã às 3h30 da tarde na Granja Comari, em Teresópolis. O amistoso será o primeiro da pré-temporada do time, que se prepara aí para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série 1, torneio que começa no mês que vem, finalzinho do mês de março. Esse será o primeiro jogo do novo treinador do São José, o Nedilson de Oliveira, que assumiu a equipe há cerca de 20 dias. No ano passado, o São José já foi para a Granja Comari. Aliás, o São José tem um bom relacionamento com a seleção brasileira por conta do Márcio Oliveira e boa parte da comissão técnica do São José, aquela multicampeã, ter ido para a seleção brasileira. Então isso abriu portas muito boas para o São José. Então todo ano o São José vai para a Granja Comari para fazer testes. Ano passado, naquela oportunidade, o São José enfrentou a equipe da seleção brasileira Sub-17, onde o São José venceu por 2-0 naquela oportunidade. Lembrando então que o São José estreia no Campeonato Brasileiro da Série 1 em casa, quando recebe as atuais vice-campeãs do Brasileiro, as catarinenses do Avaí Kinderman, no dia 28 de março, no estádio Martins Pereira, porém ainda o horário do jogo ainda não foi definido. O técnico Nedilson de Oliveira conta aí com um elenco de 24 atletas, as goleiras Zane, Jéssica e Renata Mai, as laterais Juju, Evelyn, Natália, Luana e Camila, as zagueiras Vitória Bruna, Bruna Amarante e Letícia Fagundes, as meias Larissa, Rafa Marques, Tainara Baiana, Ionara e Verônica Marques, além das atacantes Cici, Fernanda Tipa, Milena Carioca, Bea, Joyce, Ju Oliveira e a Giovânia, que falou com a gente pouco tempo atrás. Os dirigentes aí do São José Futebol Feminino estão de olho no mercado, precisam contratar aí pelo menos mais umas 4 ou 5 jogadoras para poder fechar o elenco entre 28, 29 atletas até 30. Então o São José ainda está buscando atletas, mas já tem um elenco com 24, pelo menos 2 atletas em cada posição. É isso que o Nedilson tem para trabalhar. Vai ser um trabalho interessante pelos lados do Nedilson, primeira oportunidade dele com o futebol feminino, e ele, como é conhecedor do futebol, acredito que vai se adaptar tranquilamente com a forma de proceder, com a forma de trabalhar com as meninas, e vai dar conta do recado, não tenho dúvida. Foi escolhido a dedo o Nedilson de Oliveira, tá certo? 4h31, já quase 4h32. Eu coloco um ponto de exclamação agora no nosso Parada dos Esportes, porque vem aí na sequência o Repórter CBN. Depois do Repórter CBN tem um intervalinho, e aí na sequência vem o Valtencir Vicente, o melhor de todos, atualizando as informações da Águia do Vale. Agora, 4h32 em São José, já voltamos. CBN, Parada dos Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. Repórter CBN. Segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021. A Fiocruz vai importar mais 2 milhões de doses prontas da vacina contra o coronavírus amanhã. O lote será enviado pela Índia, que produz o imunizante desenvolvido pelo laboratório AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. Assim que a carga chegar ao Brasil amanhã de manhã, as doses serão rotuladas pela Fiocruz antes de serem entregues ao governo federal. Outros 8 milhões de vacinas prontas deverão ser enviadas ao Brasil nos próximos 2 meses. A Prefeitura de Salvador vai fechar novamente as praias e clubes para tentar frear o avanço do coronavírus na cidade. A medida entrará em vigor na quarta-feira e valerá por pelo menos 7 dias.
A taxa de ocupação dos leitos de UTI na capital baiana está em aproximadamente 80%. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em forte queda de 4,03%, com 113.656 pontos. Já as ações da Petrobras despencam quase 20%. O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que não vai interferir na política de preços da Petrobras e criticou os reajustes aplicados no valor dos combustíveis. Ele afirmou a apoiadores que agora as coisas vão mudar. Analistas do mercado financeiro têm receios sobre como será a gestão do general Silva e Luna à frente da Petrobras. O duo francês de música eletrônica Daft Punk anunciou o fim da carreira de 28 anos. O motivo para o fim da parceria ainda não foi revelado. A dupla de Paris é um dos nomes mais importantes do gênero nas últimas décadas. Emplacou hits como Get Lucky e One More Time. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. Conheça as vantagens de estudar na Escola Politécnica Brasileira. Cursos técnicos e profissionalizantes 100% online, com certificação reconhecida em todo o território nacional, com todas as certificações. Biblioteca digital, testes de aprendizagem, preparação para o mercado de trabalho. Informações pelo site politecnicabr.com.br ou pelo WhatsApp 12 981 12 92 38. Curta nossa página no Facebook, Politécnica _Vale do Paraíba. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, agora 4h mais 36 minutos, falando em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo, uma unidade no Jardim Aquários e outra no Jardim Paraíso. Eu convoco ele, o repórter das multidões, o repórter que merecia sempre um estádio Camp Nou lotado como se estivesse recebendo o Barcelona e Real Madrid, era o que merecia ele, pessoas para ouvi-lo falar. Está chegando o melhor de todos, chega mais, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir, boa tarde. Boa tarde, Vieira Júnior, um grande abraço, amigos do Parada dos Esportes, da CBN Vale, mas depois de tamanha presepada, a assessora de imprensa vai se manifestar, quer dizer, vai latir, hein, Vieira, cuidado, hein. As pessoas gostam da assessoria de imprensa, Valtencir. Está dormindo nesse instante, diz que está tranquila, que confia no taco. Maravilha. Ô, Valtencir Vicente, Valtencir, você está melhor a cada dia, Valtencir. Ô, Valtencir, ó, estamos sendo vistos na internet pelo Hélio Soares, pelo Eliseu da Cunha, pelo Luiz Lacerda, sempre presente, o Wellington Alexandre Santos, o Eliseu falou que o Mário Boi, alô Mário Boi, onde você anda, Mário Boi? Vamos fazer um por onde anda com você. Manda o telefone do Ô Eliseu, manda o telefone do Mário Boi pra nós aqui, nós vamos fazer uma entrevista com o Mário Boi, tá certo? 4h38, Valtencir Vicente, cancelaram o jogo treino da Águia, Valtencir? O negócio é o seguinte, né? Antes de mais nada, um grande abraço ao Mário Boi como goleiro, treinador de goleiros, técnico também, categorias de base, time principal, de vez em quando, de forma interina. A história do São José Esporte Clube passa por Mário Boi, por João Batista Bororó e por outros que realmente, quando citados ou lembrados, imediatamente o São José também vem para a cena, né? E falando agora do momento do São José, é o seguinte, São José, você se lembra também, em um primeiro momento ele faria 4 jogos treinos, Santo André, São Bernardo, Mauá e Resende.
Aí o jogo contra o Mauá foi cancelado porque surgiu a possibilidade de um jogo treino antes com a Ferroviária de Araraquara, que seria hoje, e que não seria em Araraquara. É bom lembrar, a Ferroviária está fazendo pré-temporada em Atibaia, no Hotel Bourbon, que é um prédio bonito, branco, quem passa ali pela Via Dom Pedro I enxerga de longe, é um tremendo hotel, as condições de campo de treinamento também são diferenciadas. Aliás, Atibaia sempre foi uma marca registrada para times que fazem pré-temporada por lá, né? Luxemburgo que inventou Atibaia, né? Essa é a grande verdade mesmo, que divulgou Atibaia para o mundo, principalmente no mundo esportivo. E até motivou o pessoal da cidade a fundar o Atibaia, né? Time de futebol que cresceu demais, o estádio centralizado ficou muito pequenininho e o Atibaia agora é obrigado a jogar em outras cidades, mas é de Atibaia e por conta desse impulso que esse centro de treinamentos, hotéis com centro de treinamentos, entre aspas, colocaram para a cidade se desenvolver. E aí é o seguinte, o que ocorreu foi que todos os times, quase todos, eles gostam de deixar a última semana antes da estreia no campeonato livre para trabalhos internos. Poucos times fazem jogos-treinos na última semana antes da estreia. Os jogos-treinos de pré-temporada vão até a penúltima semana. E aí a Ferroviária, que nesta segunda-feira receberia o São José, ela alterou a programação. Então o que ocorreu foi o seguinte, como o São Bernardo Futebol Clube alugou o CT do Marcelinho Carioca lá em Atibaia e os dois estavam por lá, na sexta-feira, reservas, entre aspas, do São Bernardo e do Atibaia se enfrentaram em um jogo-treino e a Ferroviária ganhou por 1-0. Aí no sábado pela manhã, o São José foi visitar o São Bernardo Futebol Clube lá no CT do Marcelinho Carioca. E a Ferroviária, para ter uma semana inteira de trabalhos, cancelou o jogo-treino que faria na segunda-feira com o São José e fez o seu último jogo-treino na manhã de sábado, recebendo o Sub-23 do Santos Futebol Clube. Então foi uma opção da Ferroviária e o São José compreendeu perfeitamente. A Ferroviária fez o último jogo-treino no sábado pela manhã, empatou por 2-2 com o Santos e quase que no mesmo horário o São José, enfrentando o São Bernardo Futebol Clube, empatou por 1-1, ambos jogos-treinos realizados em Atibaia, mas em locais diferentes. E como o Resende considerou que seria mais interessante antecipar o jogo-treino, que inicialmente estava marcado para sábado que vem, esse jogo-treino com o Resende foi antecipado para quarta-feira. O Resende esteve sábado de manhã aqui na região, veio fazer um jogo-treino com o Taubaté no Joaquinzão, perdeu por 2-0, antes já havia vencido Volta Redonda por 1-0. E o Resende vai estrear no Campeonato Carioca somente no dia 3 de março, quarta-feira da outra semana. Então, para o Resende seria uma boa fazer o jogo-treino na quarta-feira agora. E aí, por isso mesmo, esse jogo-treino foi marcado. Então, o São José tem esse jogo-treino no Martins Pereira quarta-feira, provavelmente no Martins Pereira, se o estádio estiver liberado, depois daquela reforma, recuperação parcial do gramado. E como o São José só vai estrear no campeonato no dia 6 de março, o outro sábado, às 20 horas, recebendo o Linense, então o São José marcou um jogo-treino final, o quarto e último, para sábado agora. Uma semana antes da estreia, vai visitar o São Caetano. O local ainda não foi anunciado, mas o São José pelo menos tem aí o Resende agora na quarta-feira, depois no sábado o São Caetano, e depois disso, vamos ao campeonato, Vieira Júnior. Ah, maravilha, Valtencir. Ô, Valtencir, você já falou na sexta-feira um pouquinho, mas... Aliás, um pouquinho não, 6 mil sou o assunto, mas o São José empatou com o São Bernardo no jogo-treino, né, Valtencir? Empatou, 1-1, primeiro tempo bem equilibrado, os dois times tiveram chance, segundo informações. É bom lembrar que os jogos-treinos, mais do que os jogos oficiais, são fechados ao público e também à imprensa. As informações são disponibilizadas pelos assessores de imprensa dos times envolvidos e também, é claro, cada repórter vai buscar as suas informações das fontes disponíveis. O trabalho do repórter é esse, né? Então, o que eu pude apurar foi o seguinte: primeiro tempo bem equilibrado, bola na trave de um lado, do outro, e o São José teve boas chances, já se soltando um pouco mais, como se esperava,
foi um time que apresentou um rendimento melhor em relação àquele que na quarta-feira lá em Jacutinga, em Minas Gerais, havia perdido para o Santo André por 2-0. Santo André que se prepara para o Paulistão. São Bernardo Futebol Clube se prepara para a Série A2. Aí terminou o primeiro tempo. No segundo tempo, antes que as mudanças nas equipes começassem a ocorrer, São José abriu o placar aos 22 minutos. Uma investida do Branquinho na área, ele acabou derrubado, enquanto alguns jogadores do São José reclamavam pênalti não marcado, o Alan Lopes, esperto, aproveitou a sobra e chutou e fez 1-0 para o São José. Logo em seguida, o São José, houve uma paralisação e o São José trocou quase que todo o time, porque o São José ainda não tem 22 jogadores para fazer uma troca geral. O lateral esquerdo Oliveira, por exemplo, ficou até o final, assim como o Anderson Magrão, atacante. Mas ao trocar o time, saiu um escanteio, e aí na cobrança de escanteio a bola sobrou para o Taylor, atacante do São Bernardo, aos 33 minutos, que empatou a partida, definindo o placar de 1-1. Mas no geral, é claro, além de um empate contra um time da Série A2, o mais interessante para o São José foi que a equipe evoluiu, se soltou conforme é esperado na sequência de jogos treinos. Vieira. Entendi. Então, Valtenci, para a gente ilustrar também um pouco o que foi esse jogo treino e como está a preparação do São José, o meia Alan Lopes, ele falou pra gente aqui do Parada dos Esportes sobre como é que está sendo essa preparação do São José e também falando sobre os 2 jogos treinos que o São José fez. Diz aí, Alan Lopes, boa tarde. Boa tarde para você, Vieira Júnior, e aos ouvintes aí da CBN Vale. Esses 2 amistosos aí foram bem proveitosos, né, pra gente. Nossa equipe, acredito que se comportou bem. Falta ainda a questão do entrosamento, né? A gente está trabalhando nisso, né, juntamente com o professor Ricardo, tem trabalhado isso agora, até porque no começo da pré-temporada aí a gente trabalhou mais a parte física. E acredito que esses 2 amistosos que fizemos, a gente conseguiu observar que nossa equipe é uma equipe bastante competitiva, né? Equipe bem qualificada, jogadores de alto nível. No primeiro jogo a gente teve um pouco de dificuldade ainda, né? Por ser o primeiro amistoso, né? Questão do entrosamento. No segundo jogo a gente já conseguiu ter um melhor desempenho, né? Em relação do entrosamento. Tivemos também um pouco mais de minutagens, né? E acredito que foram bem proveitosos esses 2 amistosos. E agora a gente tem só evoluir, né? A cada dia mais nos treinamentos, né? Nos jogos que virão pela frente aí, né? Amistosos. E acredito que a gente está no caminho certo, né? Continuar trabalhando firme, concentrado, dia a dia, com humildade, que tenho certeza aí que a gente vai chegar muito bem aí para a estreia. Tá aí o Alan Lopes, bom meio-campista da equipe de São José. Até falei no início, anunciei ele como lateral direito, falha do apresentador. O meia, Alan Lopes, bom jogador da equipe do São José. E fala bem ele, Valtenci. Ele a gente já conhece, né? Ele veio pra cá em 2018, quando o Ricardo Costa armou aquele São José que quase subiu. Trouxe uma base transportada do Esporte Clube São Bernardo, que subiu em 2017, na qual o Alan Lopes já era titular. Aí aqui no São José o Alan Lopes também foi titular até o final do campeonato. Em 2019 ele saiu, foi jogar pelo Marília, ajudou o Marília a subir, passou por outros times. E aí depois, em 2020, no ano passado, estava com o Ricardo Costa novamente no Capivariano na Série A3. E como já havia estourado aquele limite dos 23 anos de idade imposto aos times da Bezinha, o Alan Lopes não voltou, poderia ter voltado. Mas agora, como o São José subiu, foi para a Série A3, não tem nada de limite de idade, o Alan Lopes foi um dos primeiros jogadores a chegar. A gente até destacava isso, a base trazida pelo técnico Ricardo Costa, o Denis, lateral direito, o Arthur, zagueiro, ambos que só foram oficializados na semana passada, porque aquela história de terem ainda contrato vigente com equipes anteriores, coisa e tal. O Gutierrez, zagueiro, que também passou por aqui em 2018, são eles os 4, né, que de 2018 estão voltando agora para um novo desafio. Alan Lopes, meio-campista, Denis, lateral direito, Gutierrez e Arthur, zagueiros, e que, segundo informações, voltaram a ser titulares no jogo treino lá contra o São Bernardo Futebol Clube, Vieira. Verdade, 4h48, e quem foi titular também foi o centroavante Anderson Magrão. Ele que chegou recentemente aí
para o elenco, foi confirmado recentemente para o elenco do São José. Ele também avaliou aí esse período de treinamento e esses 2 jogos treinos que o São José realizou. Diz aí, Anderson Magrão, boa tarde. Bom, sobre os 2 primeiros jogos treino, foram 2 grandes experiências pra gente. Um contra o Santo André, que vai jogar o Paulistão da primeira divisão, e o outro contra o São Bernardo, que vai jogar a Série A2. O primeiro jogo foi um jogo que a gente teve mais dificuldade, até pelo nosso primeiro contato, mas creio eu que foi um bom jogo também. No segundo jogo a gente já conseguiu colocar a filosofia de jogo do professor Ricardo. Foi um jogo mais aberto, que a gente se impôs mais, até pelo fato de estar entendendo um pouco melhor o que ele quer da gente. Bastante movimentação, é um jogo que exige muito da gente e tenho certeza que até dia 6 a gente vai estar preparado para começar com o pé direito dentro de casa. Quarta-feira a gente tem uma outra oportunidade também para continuar trabalhando. Temos um amistoso em casa contra o Resende para conhecer o nosso território, que é o nosso estádio, que vai ser nossa arma na Série A3. Então as coisas estão caminhando bastante favoráveis para a gente conseguir estrear bem dia 6. O professor Ricardo ele vem dando uma oportunidade para todo mundo se condicionar, para que a gente possa estrear bem dentro de casa. Tá aí o Anderson Magrão, agradecer ao Fábio Moraes que viabilizou aí as entrevistas com os jogadores, que nesse período de pandemia a gente não pode acompanhar os treinamentos, então a assessoria de imprensa está fazendo um trabalho fantástico, viabilizando aí que os jogadores falem com as rádios, que eles falem com a televisão. Então o trabalho da assessoria está redobrado. Obrigado aí ao Fábio Moraes. Agora o Magrão falou um negócio interessante, né, Valtenci? Conhecer o nosso território, até meio estranho, mas o São José não treina a maioria das vezes no Martins Pereira e para muitos acaba sendo até uma novidade jogar no Martins Pereira, né, Valtenci? Agora, dentro da normalidade, viu, Vieira? Porque há necessidade também de um tempo de recuperação para o gramado, Sim. para o estádio, né? Senão também fica aquele rapadão de terra, né? Se você coloca todo mundo para jogar lá, depois que os campeonatos começam, aí vem sub-10, sub-12, sub-15, sub-17, sub-tudo, né? Então... Vereador veste imprensa. Né? Aqui não é igual São Paulo, né? Em São Paulo, se os caras fecham o Pacaembu, todo mundo tem estádio, né? Aqui só tem o Martins Pereira. Se fechar o Martins Pereira, vai ter que jogar em outra cidade. Então é complicado também, é diferenciado o negócio. Mas há um relacionamento muito bom, sim, do São José com a Urban. Sempre que possível, o São José treina no Martins Pereira. Se deixasse, o São José treinaria todo dia. Iria morar no Martins Pereira de novo, Vieira. É que não pode, né? Então, é aquele negócio de puxa e estica, né? Um puxa pra lá, pra cá, ó, eu preciso. Então, até mesmo o jogo treino contra o São Caetano poderá ser no Martins Pereira, de sábado. Por enquanto está marcado para o local que o São Caetano vai indicar. Talvez Atibaia, não sei onde é que o São Caetano está fazendo a pré-temporada dele, mas o São José está tentando trazer o jogo para cá também, o jogo treino contra o São Caetano. O de quarta-feira contra o Resende já é certeza. E o Anderson Magrão é certeza na escalação do time. Não só por ser o único centroavante, o único atacante centralizado, como se diz hoje em dia, mas também porque ele é um atacante no qual o Ricardo Costa aposta e muito. Ele fez 5 gols pelo Barretos no ano passado, ele e o Branquinho estavam juntos até a pandemia segurar o campeonato. Depois que a pandemia passou, veio aquela bagunça lá em Barretos, aquele negócio de jogo vendido para apostadores, coisa e tal, e o Barretos quase caiu para a Bezinha, de um time que estava bem encaminhado para se classificar, com Branquinho, Anderson Magrão, quase acabou caindo. E aí o Anderson Magrão foi para o Vitória, o Rio Branco de Vitória, Espírito Santo, brasileiro da Série D, não foi muito bem por lá, mas dizem também que o time não ajudava, né? E centroavante, se a bola não chega, não adianta nada também, né, Vieira? É verdade. Ô, Valtenci Vicente, a Mariana Santana tá ouvindo aqui, ela tá preocupada, que ela escutou um barulho de moto aí, ela perguntou se você tá tranquilinho na calçada e tal, pra não ter problema. Ah, tranquilo, eu chupando sorvete aqui sentado no banco, na praça, gente passando, passarinhos, até parece, viu, Vieira? Até parece, né? Valtenci, você tá melhor de todos, Valtenci. Eu sou seu fã, Valtenci. Vamos voltar ao tema, Vieira. Vamos. Antes que você pergunte, que o pessoal pergunte, a escalação, qual foi o time que treinou? O negócio é o seguinte, o São José continua sem divulgar as escalações utilizadas.
Também porque há jogadores que ainda não foram confirmados e talvez nem sejam. Jogadores do tipo assim, olha, fulano de tal, tá lá, tá parado, pediu uma oportunidade, aqui tá precisando mesmo, não quer dar uma olhadinha nele, vá que ele esteja no ponto e tal. Então, segundo informações, uns 2 jogadores vieram nessas condições. Olha, professor, eu vou aí, mostro para o senhor que eu posso ser o mesmo daqueles anos lá, do ano passado, ano retrasado e tal. Então, eles vieram, participaram do treinamento, mas em hipótese alguma, são divulgados, terão seus nomes divulgados, até porque nem assinaram o contrato e talvez nem assinem. Depende daquilo que eles poderão fazer ainda nos dias próximos, principalmente, por exemplo, no jogo contra o Resende. É provável que eles estejam lá. Eu falei de um deles aqui na semana passada, o Eric Mamera, um atacante que trabalhou com o técnico Ricardo Costa na Portuguesa Santista, que esteve na Francana e que está treinando no São José. Mas não é um jogador assim que o São José possa hoje anunciar como já contratado. Não. Até porque, Vieira, agora é aquela hora em que os jogadores mais procurados, que andaram fazendo um leilão por aí, ou que acreditaram que iriam ser chamados pelo Barcelona, pelo PSG, pelo Corinthians, aí os caras veem que não vão ter brecha nesses times, vão procurar se encaixar, né? Então, agora é aquele momento no qual talvez o São José consiga aí alguns nomes com os quais ele andou conversando e num primeiro momento sem um aceno positivo. Então tá certo. Tá certo os clubes, né? Realmente tem que se cercar de todos os lados para evitar qualquer tipo de problema. Valtencir Vicente, 4h55 da Águia do Vale. Mais alguma informação, Valtencir? Bom, outra coisa que deu para apurar é o seguinte, né? São 3 goleiros. Certo. Então o técnico Ricardo Costa está fazendo da seguinte forma. Um deles atua no primeiro tempo e os outros 2 dividem o segundo tempo. O que deu para levantar foi que o Vitor Prada começou lá contra o Santo André, depois o Douglas Mendes, o Douglas Marques, Douglas Mendes é o zagueiro, o Douglas Marques e também o Thiago Santos entraram depois no segundo tempo, se revezaram na segunda etapa. Já em São Bernardo do Campo, o Douglas Marques foi o titular do primeiro tempo, o Vitor Prada e o Thiago Santos se dividiram aí durante o segundo tempo na posição. E segundo informações, a disputa é boa. Os 3 estão muito bem, cada um com seu estilo, sua forma de jogar, mas estão buscando posição. Na defesa, Denis, lateral direito, como se esperava, embora o Carlos, lateral, esteja se destacando também, mostrando um bom rendimento. A dupla de zaga, por enquanto, é aquela na qual o Ricardo Costa já vem apostando desde 2018, uma dupla formada pelo Arthur e o Gutierrez. Estão treinando no time de baixo o Douglas Mendes e o Dema, e na lateral esquerda o único da posição é o Oliveira. No meio-campo, o Alan Lopes parece ser titular. Ele é um jogador também do esquema do técnico Ricardo Costa. A outra posição estariam ali tentando para mudar o jeito do time atuar. Mas se você perguntar para o Ricardo Costa, vai perder tempo. Ele não vai te responder nada não, viu, Vieira? Tá certo. A gente faz o nosso papel de perguntar e ele faz o papel dele de se esquivar. Tá certo, é assim mesmo. Valtencir Vicente, da Águia do Vale, mais algum destaque? Continuamos ainda aguardando novidades em relação à apresentação dos novos uniformes. Como tem toda essa questão aí do protocolo de segurança por causa da pandemia, está sendo estudado um jeito de uma festa interessante e segura, o que em tempos atuais realmente não é muito fácil de se fazer não, viu, Vieira? Ah, maravilha. Ô, meu caro Valtencir Vicente, mais algum assunto você queira destacar, tem de destaque lá no Jogando Juntos, Valtencir? Não, no Jogando Juntos tem informações de outras modalidades também, mas vai falar um pouquinho mais aí do Campeonato Paulista da Série A3, né? Pois não. O Celso Gomes falou aí do Linense, o Linense foi fazer um jogo treino contra o Londrina. O Londrina manteve a base da boa campanha no Brasileiro da Série B e está se reforçando para tentar ganhar o Campeonato Paranaense. Faz tempo que o Londrina não ganha. Então fica evidenciado que o Linense, como a gente já esperava, de um técnico experiente, conhecido, Edson Só, de um clube com estrutura de Série A1, é que o Linense andou mal aí nos últimos anos, andou contratando o Léo Natel, algumas coisas assim, viu, Vieira? E aí se deu mal, caiu do cavalo e foi cair para a Série A3. Mas o Linense está investindo, montando um bom time e, segundo informações que vieram do Paraná, está se armando bem para enfrentar a Águia no dia 6 na estreia.
Maravilha. Valtencir Vicente, 4,59. Nota do Rafael Moura, que rebaixou 6 clubes, 2 vezes o Goiás, Valtencir. Não é o único culpado e não foge da briga. Nota 6, né? Porque caiu. Mas não é nada contra o Rafael Moura. Não serve pra jogar no Corinthians, no Palmeiras, mas pro Goiás ainda tá bom, viu, Vieira? Maravilha. Um abraço, Valtencir. Amanhã você volta? Amanhã. Um abraço a todos e até amanhã, então. E a assessoria de imprensa se comportou belezinha, Valtencir. Porque você segura a onda também, viu, Vieira? Porque se você esticasse aqui, viria babando. Um abraço, Valtencir. Até amanhã. Até. Esse é o Valtencir Vicente, o melhor de todos. Eu tô fazendo o Valtencir sorrir, isso me dá alegria. 5 horas em ponto, com os destaques do sorridente Valtencir Vicente. Eu coloco um ponto final no Parada dos Esportes, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. E falamos em nome de Padaria Flor de P. 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô, Fernando, alô, Renato, abraço para vocês. Obrigado pela parceria. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century. Rua Rubião Júnior, 316, no centro da cidade. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. E com os nossos destaques, agradecendo os trabalhos técnicos do Edson Ramiro. Ficou triste com o empate do São Paulo, agora não tem mais chance de classificação. Ele pensou, o Crespo pensou, onde foi que eu fui me meter, hein? Que fase! O Crespo tá repensando a contratação pro São Paulo. 5-1. Obrigado, Edson Ramiro, pelos trabalhos técnicos. Obrigado a você, ouvinte. Eu volto amanhã com muito mais informação para você. Fique agora com o repórter CBN. Na sequência tem o Rodrigo Bocardi, a Carolina Moran com o ponto final. Grande abraço, até amanhã. Fique com a CBN. Tchau, tchau. CBN, Parada dos Esportes. Segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021.